Olá, esse é mais um vídeo da nossa série Fundamentos da Fé e hoje vamos falar sobre quem é Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é qual a importância de sabermos quem Deus é. Nós devemos entender que o conhecimento que nós temos de alguém determina a maneira como nós lidamos e nos relacionamos com essa pessoa. E com Deus não é diferente. Nós vamos então estudar os atributos de Deus, já que eles nos revelam quem Deus é. O primeiro atributo que nós vamos ler então é a aceidade ou a autoexistência de Deus. Deus não precisa de nada para existir, ele é independente de todas as coisas. Ao contrário do homem que precisa de comida, ar, água e do próprio poder de Deus para viver e existir, Deus tem o poder de ser em si mesmo. O outro atributo que nos revela quem Deus é a sua eternidade, que nos diz que Deus sempre existiu e sempre existirá. Devemos notar que a eternidade de Deus não é como a eternidade do homem ou mesmo a eternidade dos anjos, porque por mais que esses venham a existir eternamente, eles tiveram início, que é quando foram criados por Deus. Mas Deus, ao contrário dos homens e dos anjos, não tem início, ele simplesmente sempre existiu. Veja que esses atributos nos mostram a grandeza de Deus e nos dão motivos para louvá-lo. Outro atributo importante de Deus é a sua imutabilidade, ou seja, Deus não pode mudar em seu ser. Ele é sempre o mesmo em seus atributos, propósitos, promessas, princípios morais, vontade, motivos de ação e conhecimento. Por mais que ele mude em sua relação com os homens, como por exemplo, a maneira como ele nos trata antes e depois de nossa conversão. Antes, nós éramos tratados como suas criaturas, mas agora, após aceitarmos a Cristo, somos tratados como filhos, tendo recebido inclusive o seu Espírito. É justamente por conta da imutabilidade de Deus que nós podemos ter esperança de que Ele há de cumprir as promessas que nos fez. Já a onipresença de Deus nos diz que Ele está em todo lugar. Certamente Deus não ocupa espaço como o ser humano ou mesmo os animais que são constituídos de matéria. Mas podemos dizer que a onipresença de Deus se dá de tal forma que tudo ocorre como que diante dos seus olhos, que tem uma implicação muito séria para nós, porque significa que todo o bem ou mal que fazemos, fazemos na face de Deus. Por conta da onisciência de Deus, Ele sabe e conhece tudo o que há para se conhecer e saber, já que Ele criou e governa todas as coisas. É por conta da onisciência de Deus que podemos crer que tudo que Ele permite que ocorra em nossas vidas é o melhor que poderia ocorrer, dado que Ele é aquele que sabe todas as coisas. Um exemplo disso é o que Deus permitiu que ocorresse na vida de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos, algo que possibilitou que ele fosse para o Egito, se tornasse alguém importante lá, e assim pudesse salvar a sua família da fome. Em relação à onipotência de Deus, ela nos diz que Deus é aquele que pode fazer qualquer coisa. Alguns poderiam questionar essa doutrina, perguntando se Deus poderia fazer algo como um círculo quadrado ou mesmo criar uma pedra maior do que ele mesmo poderia carregar. Seria definir a onipotência de tal forma que nós dizemos que Deus pode fazer tudo o que não for logicamente contraditório ou que o coloque contra si mesmo. O que a onipotência de Deus nos ensina é que nós podemos dirigir nossas orações a Ele, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos. Então, a partir do que nós vimos até aqui, nós podemos observar que o conhecimento de Deus tem muitas implicações práticas para nós. No próximo vídeo, nós trataremos ainda desse mesmo tema. Fique atento e até lá!